O CNN Prime Time vem acompanhando os primeiros momentos do governo Lula bem de perto, os desafios, as prioridades, mas você está percebendo, as notícias não param de surgir neste país e aparece mais uma vez uma denúncia de golpe, dessa vez do senador Marcos Duval. Para repercutir este momento atual, nós recebemos o ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro está em Brasília com o nosso analista Caio Junqueira. Caio, boa noite. Boa noite também, ministro. Boa noite, Márcio. Boa noite, Márcio. A primeira pergunta. Tá bom. Ministro, primeiro, obrigado. A gente está aqui no Palácio do Planalto, né? Com o ministro Padilha. Eu teria muita coisa para perguntar, para começar por ontem, mas como a gente estava ao vivo aqui, ministro, nessa saída do depoimento do senador Marcos Duval, eu queria te ouvir se há uma posição de governo ou se há algo que o governo Lula pode fazer para liderar e defende, talvez, a inelegibilidade, um processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma agenda do governo Lula? Não, o presidente Lula, aquilo que cabe a ele fazer diante dos atos terroristas, do golpe que estava orquestrado no dia 8 de janeiro, nós fizemos, que era fazer aquela intervenção federal cirúrgica no ambiente da segurança pública do GDF, fazer um movimento institucional que envolveu o papel muito importante do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, a presidenta do STF, os 27 governadores que deram a resposta firme, institucional, 24 horas depois que nós conseguimos desobstruir esse espaço aqui do Palácio do Planalto. O fato do Congresso Nacional, o nosso apoio ter aprovado 48 horas depois a intervenção federal e o fato do interventor indicado, nomeado pelo presidente Lula, ter cumprido um papel muito importante junto ao setor de segurança do GDF para estabelecer a ordem e a segurança no país. Tanto que nós tivemos agora essa semana posse do Senado, posse da Câmara, eleição das duas casas. No caso do Senado, inclusive, a eleição do Rodrigo Pacheco derrotou aqueles que tergiversaram, que com os atos terroristas, que não rechaçaram como deveriam ter rechaçado da mesma forma. Anos do judiciário em plena tranquilidade aqui em Brasília. Então, a principal ação do governo do presidente Lula foi feita, que é reabilitar o ambiente institucional do país. E um papel muito importante de uma instituição do Estado brasileiro, do governo federal, que é a Polícia Federal, que voltou a ter autonomia, diferente do que foi o governo anterior, voltou a ter um delegado-geral da Polícia Federal que executa as ações e que vai apurar até o final quem financiou, quem organizou, quem participou desses atos terroristas. Aliás, a revelação hoje da entrevista, gravíssimos dados, fatos gravíssimos apontados por esse senador, tem que ser fortemente apurados pelos instrumentos que o Estado brasileiro tem, seja a Polícia Federal, ou seja, próprios instrumentos derivados do próprio inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então, o papel do presidente Lula sempre vai ser de dar autonomia aos instrumentos do Estado brasileiro, sobretudo do governo federal, que podem e vão apurar até o fim. Quem organizou, quem soube, quem participou e, sobretudo, quem financiou os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Politicamente, para hoje a técnica não está nos ajudando, a gente estava ouvindo ao vivo, o ministro-chefe voltou ao sinal de Brasília. Caio, por favor, continua a sua pergunta. Voltou. Bom, eu havia perguntado se politicamente para o governo Lula é interessante, politicamente, ter o ex-presidente Jair Bolsonaro preso fora da arena eleitoral até para 2026. Caio, a disputa eleitoral para nós acabou no ano passado. Quem parece que não reconhece até agora o resultado eleitoral é esse ex-presidente, inclusive nem está no país. O foco do governo do presidente Lula é cuidar do povo brasileiro, sobretudo das barbaridades deixadas pelo governo Bolsonaro. Eu estava agora numa reunião, inclusive, junto com o ministro-chefe da Casa Civil, com o governador de Roraima, que é um governador de um partido que fez campanha contra o presidente Lula, apoiou o outro candidato que foi derrotado, e mesmo assim a gente recebe aqui no Palácio do Planalto e estabelece ações conjuntas. Governo federal, chamando o governo do estado, os governos municipais de Roraima para salvar o povo Yanomami.
por razão humanitária, cuidar daquele povo que foi abandonado pelo presidente Bolsonaro. Então, o foco do governo do presidente Lula é cuidar do nosso povo, recuperar o ambiente institucional do nosso país, reposicionar o Brasil no mundo. O presidente Lula, na próxima semana, está indo para uma viagem muito importante nos Estados Unidos, como foi muito importante a viagem à Argentina, como foi muito importante a participação na COP27, como foi muito importante a ida do ministro Fernando Haddad a Davos, do ministro da Agricultura à Alemanha. O presidente Lula recebeu essa semana o primeiro-ministro da Alemanha, uma agenda bilateral muito importante de cooperação, de investimento. A Alemanha volta, passa a investir no Fundo da Amazônia e criar um ambiente seguro, estável para quem quer investir no Brasil. Esse é o nosso foco. Para nós, as eleições já passaram. Aqueles que apoiaram outras candidaturas serão respeitados como alguém que participa da política e democraticamente. Não vamos dialogar, debater. Para nós, as eleições já passaram. O nosso foco e a nossa preocupação política é cuidar do povo brasileiro, consolidar a democracia e reabilitar a relação institucional no nosso país. Márcio? Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. O governo federal apostou bastante alto na eleição do Congresso. Era importante ter uma base de apoio nas casas, era importante manter afastado qualquer grupo de oposição mais bolsonarista. A gente viu isso no Senado. Ok, mas é possível fazer uma relação direta de uma série de cargos que estão em aberto, sem indicação até agora, no segundo escalão, no terceiro escalão, para serem usados como moeda de troca. Não está havendo um prejuízo no funcionamento da máquina com esse adiamento das indicações, ministro? Márcio, nós tivemos que recuperar estruturas que tinham sido destruídas por Bolsonaro. Por exemplo, o Brasil teve que reconstruir o Ministério da Cultura, Márcio, que tinha sido extinto por Bolsonaro. Criamos um novo Ministério dos Povos Originários, pela primeira vez. Recriamos o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Política das Mulheres, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fizemos tudo isso, Márcio, sem gerar novos gastos, remanejando os cargos que já existiam. Esse remanejamento, que teve que ser redetalhado, ficou pronto agora na última semana de janeiro. A partir da última semana de janeiro, nós estamos fazendo as nomeações no ritmo que tem que ser feito, analisando o perfil das pessoas, analisando se tem algum problema administrativo, alguma questão e compondo, construindo o governo, tanto nos cargos federais quanto nos cargos federais que estarão nos estados. Vamos fazer isso num ritmo absolutamente normal. O que importa e que é fundamental, Márcio, é que, apesar de tudo isso, de estarmos recriando estruturas que foram destruídas por Bolsonaro sem criar novos gastos, o governo não parou. A maior demonstração disso é a ação do governo federal junto ao povo Yanomami. O presidente Lula fez questão de ir a Roraima, cuidar deste povo. As ações imediatas de razão humanitária, as ações de proteção ao território, de recuperação de um território que foi entregue à ilegalidade. Isso é a demonstração de um governo que voltou a cuidar, passou a cuidar do povo brasileiro. Estamos montando o governo, vamos constituir os cargos de segundo escalão, analisando as pessoas, analisando pessoas que são indicadas ou não por partidos. Essas são pessoas indicadas por segmentos econômicos, por movimentos sociais, por regiões. Temos ministros que não são filiados a nenhum dos partidos, por exemplo, compondo o governo, analisando os ministros das suas áreas, analisando as equipes, mas o governo está agindo, está cuidando do povo brasileiro como não foi cuidado nos últimos 4 anos. Não à toa, antes do final do primeiro mês, nós estamos fazendo uma ação de resgate humanitário do povo Yanomami que tinha sido abandonado por Bolsonaro. As pessoas já estão recebendo R$600 do auxílio emergencial, mesmo Bolsonaro tendo deixado o país sem orçamento para isso. Está sendo retomado o farmácia popular. A ministra da Saúde já anunciou, já pactou com os estados e municípios um programa de redução de filas da área da saúde. Fizemos uma reunião com 27 governadores do país, solicitando esses governadores que encaminhem seus projetos de obras. Nós temos 14 mil obras paralisadas no país, que nós vamos retomar as ações, ou seja, viu, Márcio, montando o governo, mas fazendo o Brasil voltar a ser reconstruído. Ministro, por que o governo optou por manter o mesmo comando
no Congresso Nacional, que foi o comando da segunda metade do governo Bolsonaro. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira foram eleitos pela primeira vez, apoiados pelo Palácio do Planalto há 2 anos, com o presidente Bolsonaro, e agora o presidente Lula não quis mexer nesse status quo ali do comando do Congresso. Por quê? Ô Caio, primeiro que quem elege o presidente do Senado, o presidente da Câmara, são os congressistas, não é o governo, então são os parlamentares. Quem fez essa opção e essa decisão são os parlamentares. Eu sou ministro, sou deputado federal reeleito, tomei posse no dia 1º de fevereiro para o meu próximo mandato, me licenciei para ir lá votar. O partido do presidente Lula, que é o PT, tanto na Câmara quanto no Senado, apoiou a candidatura do presidente Lula na Câmara dos Deputados, apoiou Rodrigo Pacheco por várias questões, entre elas, por uma certa gratidão e reconhecimento da postura que esses 2 presidentes tiveram, tanto no final do ano passado, de garantir que o Congresso Nacional pudesse aprovar uma emenda constitucional sem nem termos assumido o governo, para resolver uma irresponsabilidade cometida pelo Bolsonaro, que deixou o país sem recursos para farmácia popular, para garantir R$600 para as famílias que recebem auxílio emergencial, para retomar obras do Minha Casa Minha Vida. Durante o ano passado, ainda em dezembro, foram aprovadas emendas constitucionais, com um papel muito importante desses 2 presidentes, e a postura firme que os 2 tiveram no dia 8 de janeiro, quando se tentou um ataque terrorista no país, se tentou orquestrar um golpe no nosso país, um golpe contra a democracia. Então, por conta disso, o PT, os deputados do PT, senadores e senadoras, apoiaram a recondução desses presidentes, uma nova composição, Tanto na Câmara teremos uma nova composição, inclusive da estrutura da mesa, de quem assume comissões importantes, a mesma coisa no Senado, e terão os 2 presidentes, não só eles, mas também aqueles que tinham candidaturas que foram derrotadas, o profundo respeito institucional por parte do presidente Lula e desse ministério aqui. Para nós, essa página foi virada agora nessa semana com a eleição dos presidentes do Senado e da Câmara, e agora vão ter o profundo respeito institucional e diálogo, inclusive com aqueles que tiveram candidaturas derrotadas. Porque nós acreditamos que os projetos prioritários do governo que vão para o Congresso Nacional são projetos que não são de governo e de oposição, são necessidades do país. Por exemplo, o Brasil precisa reduzir impostos para os mais pobres, precisa reduzir impostos para quem vive do seu salário, os trabalhadores, a classe média. Precisa simplificar os impostos para os empresários que querem investir e gerar emprego. Isso é chamada reforma tributária. Na nossa opinião, isso é uma proposta que tem que ter diálogo, inclusive, com partidos que se declaram de oposição. Não é uma proposta de governo de oposição, é uma proposta de interesse do país, e com esse diálogo a gente acredita que é possível aprovar uma reforma tributária como essa. Márcio? Pois é, ainda falando de economia, ministro, ontem o senhor falou de reforma tributária agora. Ontem o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. Lembrando que o presidente Lula, ministro da Fazenda Fernando Haddad, já fizeram duras críticas à taxa nesse patamar. E o BC, por sua vez, no relatório, disse que há preocupação com a conjuntura, particularmente incerta no âmbito fiscal. Alguma pista de como vai ser a negociação de algo que venha a substituir o teto de gastos lá no Congresso? Primeiro que é importante, na própria ata sinaliza isso, a posição do Banco Central não tem a ver só com o cenário nacional, tem a ver com o cenário internacional. Nós tivemos nessa semana anúncios, por exemplo, da economia americana, de aumento de juros na economia americana. Você tem todo o cenário internacional da guerra da Rússia e da Ucrânia que impacta a economia europeia, E o Banco Central e a sociedade brasileira, e sobretudo os atores econômicos, podem ter absoluta certeza, se tem um governo que vai ter responsabilidade fiscal combinado com a responsabilidade socioambiental, é o governo do presidente Lula. Eu sempre gosto de ressaltar, Márcio, o único período na história do nosso país onde 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo: crescimento econômico, redução da desigualdade e saúde das contas públicas, responsabilidade fiscal, foram nos 8 anos do governo do presidente Lula. O presidente Lula vai retomar um novo ciclo de combinação de responsabilidade socioambiental com responsabilidade fiscal no país.
Acredito que essas medidas, esses sinais, cada vez mais podem avançar. E não tenho dúvida nenhuma que aquele compromisso do ministro Fernando Haddad de até abril apresentar para o Congresso Nacional uma nova proposta de marco fiscal no país, porque o antigo teto de gastos perdeu a credibilidade durante o governo Bolsonaro, que destruiu qualquer credibilidade em relação ao teto de gastos. Essa nova proposta de marco fiscal vai dar ainda mais sustentabilidade, mais confiança para os atores econômicos. E esse é um diálogo, quero repetir, que não é de governo e de oposição. Eu acredito que nós teremos um bom diálogo a partir de abril, quando a proposta for apresentada, inclusive com partidos que hoje se declaram de oposição, mas que com o diálogo é possível termos a aprovação de um instrumento que é muito importante, que pode garantir mais segurança, mais previsibilidade, mais credibilidade para quem quer investir no país. Ministro, bem brevemente para a gente encerrar, quase toda semana, tanto o presidente Lula, o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticam ali a política promovida pelo Banco Central, que foi aprovada uma autonomia do Banco Central. Alguma chance do governo ou do Congresso rever a autonomia do Banco Central? Ô Caio, o presidente Lula sempre disse que se tem um presidente que garantiu a autonomia do Banco Central, foi ele nos 8 anos, quando o presidente, inclusive, era o presidente Henrique Meirelles. Então ele reafirma o tempo todo isso, sempre respeitou a autonomia do Banco Central quando era presidente e respeitará ainda mais agora que tem uma lei. E não existe qualquer discussão do governo de mudança dessa lei da autonomia do Banco Central. E se tem um presidente que já mostrou que sabe combinar responsabilidade socioambiental com responsabilidade fiscal nesse país, é o presidente Lula. E só assim a gente consegue enfrentar os nossos desafios. Eu sempre digo, viu, Caio, se você não tiver responsabilidade socioambiental, o que vira é a barbárie. Foi o que Bolsonaro fez com o povo Yanomami. Se você não tem responsabilidade fiscal, gera insegurança. Nós não queremos nem barbárie, nem insegurança. Nós queremos uma boa combinação de responsabilidade socioambiental com responsabilidade fiscal. Isso o presidente Lula já fez nos 8 anos de governo, quando foi presidente da República, e fará de novo nesses próximos 4 anos. Ministro, muito obrigado, viu, pela participação aqui. Márcio, está contigo aí. Muito obrigado, Caio. Agradeço também a presença do ministro Alexandre Padilha. Boa noite a vocês.